Baba deu banho no bebê na cozinha, mas o pai herdeiro não perdoou. Carmen Oliveira sempre soube que cuidar de crianças era sua vocação, mas nunca imaginou que aos 60 anos enfrentaria a situação mais difícil de sua carreira. A água morna escorria suavemente pela pia da cozinha, enquanto ela segurava o pequeno Gabriel com suas mãos experientes, tentando baixar a febre que o atormentava há horas. Foi quando ouviu os passos firmes ecoando pelo corredor de mármore. Rodrigo Mendonça havia chegado mais cedo da empresa familiar naquela terça-feira chuvosa de março, e seus olhos se arregalaram ao ver a cena diante dele. Sua expressão mudou completamente quando viu sua babá dando banho em seu filho de 8 meses na pia da cozinha. "O que diabos está acontecendo aqui?" gritou Rodrigo, sua voz ecoando pela mansão em Alphaville. Carmen sentiu um aperto no peito, mas manteve o bebê seguro em seus braços. As luvas amarelas de borracha que usava para proteger suas mãos do sabão neutro contrastavam com a delicadeza de seus movimentos. "Senhor Rodrigo, eu posso explicar. O aquecedor do banheiro do bebê quebrou esta manhã e o Gabriel está com febre. A água da cozinha estava na temperatura certa e eu... Isso é inadmissível", interrompeu Rodrigo, sua face vermelha de raiva. "Meu filho não é um prato sujo para ser lavado na cozinha como se fosse qualquer coisa." O tom áspero de sua voz fez o bebê começar a chorar. Carmen tentou acalmá-lo com palavras doces, mas Rodrigo se aproximou ainda mais irritado. "Solte meu filho agora. Você está demitida." "Por favor, senhor Rodrigo, deixe eu explicar melhor." O Gabriel estava muito quente e... "Não quero ouvir explicações. Pegue suas coisas e saia da minha casa imediatamente." Fernanda Silva, a empregada doméstica que trabalhava na família há 3 anos, observava tudo escondida atrás da porta da despensa. Sem que ninguém percebesse, ela apontou discretamente seu celular para a discussão, gravando cada palavra daquela cena que sentia que seria importante mais tarde. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, Carmen tentou entregar o bebê ao pai, mas Gabriel começou a chorar ainda mais forte, estendendo os bracinhos em direção à babá. Era como se ele soubesse que algo terrível estava acontecendo. "Gabriel, meu amor, vai ficar tudo bem", sussurrou Carmen com lágrimas nos olhos. "Entregue logo meu filho", ordenou Rodrigo, mas quando pegou a criança, o choro se intensificou de uma forma desesperadora. "Senhor, ele está muito agitado. Talvez se o senhor... Você não me dá ordens. Pegue suas coisas e suma daqui." Carmen saiu da cozinha com o coração partido, ouvindo os gritos inconsoláveis do bebê ecoando pela casa. Ela subiu as escadas em direção ao pequeno quarto nos fundos da mansão, onde morava há 6 meses, desde que fora contratada para cuidar de Gabriel. Enquanto colocava suas poucas roupas em uma sacola de tecido azul, que já estava desgastada pelo tempo, Carmen pensava em como tudo havia mudado tão rapidamente. Apenas na manhã anterior, Rodrigo havia elogiado seu trabalho quando Gabriel deu seus primeiros passinhos em direção a ela. Fernanda subiu discretamente e bateu na porta do quarto. "Dona Carmen, eu sinto muito pelo que aconteceu. O senhor Rodrigo não devia ter gritado com a senhora daquele jeito." "Obrigada, Fernanda. Você sempre foi muito gentil comigo", respondeu Carmen, fechando a sacola com mãos trêmulas. "A senhora não fez nada de errado. O Gabriel estava com febre e a senhora só queria ajudar. Talvez eu devesse ter esperado o técnico vir consertar o aquecedor, mas ele estava sofrendo tanto." Do andar de baixo ainda se ouvia o choro desesperado do bebê. Rodrigo tentava de tudo. Dar mamadeira, balançá-lo, colocá-lo no berço, mas nada funcionava. Sua irritação crescia a cada minuto. "Por que ele não para de chorar?" murmurou para si mesmo, caminhando pela sala com o filho nos braços. Fernanda desceu e encontrou Rodrigo visivelmente transtornado. "Senhor, posso tentar acalmar o Gabriel? Faça alguma coisa. Não consigo fazê-lo parar." Fernanda pegou o bebê, mas mesmo ela, que às vezes ajudava nos cuidados, não conseguiu consolá-lo. Gabriel parecia procurar alguém específico, seus olhinhos azuis escaneando o ambiente em busca de um rosto familiar. Carmen apareceu na sala, carregando sua sacola
e uma pequena mala de papelão. Ao ver a babá, Gabriel estendeu os braços na direção dela, e seu choro mudou de tom, como se estivesse chamando por socorro. "Ele quer a senhora", disse Fernanda baixinho. "Isso é impossível. É só um bebê", retrucou Rodrigo, mas por dentro começava a sentir uma pontada de dúvida. "Senhor Rodrigo, posso me despedir dele?", pediu Carmen. Rodrigo hesitou, mas diante do desespero na voz do bebê, acabou concordando com um gesto brusco. Quando Carmen se aproximou e estendeu os braços, Gabriel praticamente se jogou em direção a ela, e imediatamente o choro cessou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou parado, observando como seu filho se aconchegava no colo da babá, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. "Pronto, meu anjo. A Nana está aqui", sussurrou Carmen, beijando a testa do bebê. "Nana?", repetiu Rodrigo, uma palavra que ecoou em sua mente de forma estranha. "É como ele me chama, senhor", foram suas primeiras palavras. Carmen entregou o bebê de volta ao pai e imediatamente o choro recomeçou. Ela se afastou rapidamente, não suportando ver Gabriel daquela forma. "Eu vou ficar na casa da minha irmã em Osasco se o senhor precisar de alguma coisa sobre os cuidados dele", disse ela antes de sair. Após a porta se fechar, Rodrigo ficou sozinho com o filho que não parava de chorar. Fernanda tentou ajudar novamente, mas era inútil. O bebê recusava até mesmo a mamadeira. "Ligue para aquela agência de babás de elite que minha esposa mencionou", ordenou Rodrigo para Fernanda. "Quero alguém aqui ainda hoje." "Sim, senhor." 2 horas depois chegou Márcia, uma babá de 40 anos com ótimas referências. Ela tinha experiência com famílias ricas e chegou à mansão com uma postura profissional impecável. "Boa tarde. Sou Márcia Santos. Vim pela agência", disse ela, ajeitando o uniforme branco engomado. "Que bom que chegou. Meu filho não para de chorar desde que a babá anterior saiu." Márcia pegou Gabriel no colo com confiança, mas o bebê a rejeitou imediatamente, chorando ainda mais alto. Ela tentou todas as técnicas que conhecia. Cantou canções de ninar, fez movimentos suaves, ofereceu brinquedos coloridos. Nada funcionava. "É normal no primeiro dia. Ele vai se acostumar", disse Márcia, mas sua voz traía uma certa insegurança. Durante toda a tarde, Gabriel chorou. Durante a noite inteira, ele chorou. Na manhã seguinte, continuava chorando. Márcia estava exausta e Rodrigo desesperado. "Talvez eu devesse chamar um pediatra", sugeriu Márcia no segundo dia. "Já liguei. A doutora Helena vem aqui à tarde." Quando a pediatra doutora Helena Andrade chegou, examinou Gabriel cuidadosamente. O bebê estava fisicamente bem, mas claramente angustiado. "Senhor Rodrigo, preciso perguntar, houve alguma mudança recente na rotina do Gabriel?" "Demiti a babá anteontem." "Entendo. E como foi essa separação?" Rodrigo hesitou, não querendo admitir que talvez tivesse sido precipitado. "Foi uma decisão necessária. Senhor Rodrigo, Gabriel está apresentando sinais do que chamamos de depressão infantil. Bebês podem formar vínculos muito fortes com seus cuidadores principais. Quando esse vínculo é rompido abruptamente, eles podem entrar em um estado de profunda tristeza. Isso é sério? Pode ser. Se Gabriel continuar recusando a alimentação e não parar de chorar, pode haver complicações. Crianças nessa idade podem desenvolver problemas de desenvolvimento se o quadro persistir." Rodrigo sentiu um nó no estômago. Nunca imaginou que demitir uma babá pudesse ter consequências tão graves. "O que posso fazer?" Idealmente seria bom se o cuidador anterior pudesse retornar, pelo menos por um período de transição gradual. "Isso é impossível", respondeu Rodrigo rapidamente. "Então vamos tentar outras abordagens. Vou receitar um suplemento para ajudar no apetite e recomendo que vocês mantenham o máximo de consistência possível na rotina." Nos dias seguintes, a situação só piorou. Márcia, mesmo sendo competente, não conseguia estabelecer uma conexão com Gabriel. A agência enviou outras babás: Cláudia, Sandra, Patrícia. Nenhuma delas conseguiu acalmar o bebê. Gabriel começou a rejeitar a alimentação quase completamente. Chorava dia e noite. Dormia apenas por períodos muito curtos e sempre acordava gritando.
Os vizinhos começaram a reclamar do barulho constante. Rodrigo, que sempre se orgulhara de ser um empresário bem-sucedido e controlado, começou a se sentir completamente perdido. Não conseguia trabalhar direito, não conseguia dormir, e a culpa começava a corroer seu peito. Uma semana após a demissão de Carmen, Rodrigo recebeu uma visita inesperada. Sua irmã Beatriz, com quem não falava há 2 anos por causa de desentendimentos familiares, apareceu na porta da mansão. Rodrigo, vim assim que soube o que está acontecendo, disse Beatriz, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis. Como você soube? Fernanda me ligou. Ela estava preocupada com Gabriel. Rodrigo ficou irritado ao saber que a empregada havia falado com sua irmã sem sua permissão, mas estava tão desesperado que não teve energia para brigar. Onde está meu sobrinho? Perguntou Beatriz. Eles subiram até o quarto do bebê, onde a babá da vez tentava inutilmente acalmar Gabriel. O choro era fraco agora, mais um gemido contínuo e angustiante. Meu Deus, Rodrigo, ele está péssimo, disse Beatriz pegando o sobrinho no colo. Gabriel não melhorou, mas também não piorou. As babás que contratei são todas qualificadas. Não entendo por que ele não se adapta. Me fale sobre a babá anterior. Era uma mulher mais velha. Carmen alguma coisa. Cometi o erro de deixá-la muito à vontade e ela acabou fazendo coisas inadequadas. Que tipo de coisas? Rodrigo contou sobre o episódio da cozinha, esperando que a irmã concordasse com ele. Mas Beatriz ficou em silêncio, pensativa. Rodrigo, você disse que o nome dela era Carmen? Carmen Oliveira, por quê? O rosto de Beatriz empalideceu. Carmen Oliveira, cabelos castanhos ondulados, cerca de 60 anos? Sim, essa mesmo. Você a conhece? Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa. Essa mulher, ela trabalhou para nossa família antes. Como assim? Ela foi nossa babá quando éramos crianças. O mundo de Rodrigo pareceu parar. Memórias confusas começaram a flutuar em sua mente. Uma mulher de cabelos castanhos que o consolava quando tinha pesadelos. Mãos carinhosas que cuidavam dele quando estava doente. Uma voz suave que cantava canções de ninar. Isso é impossível. Eu me lembraria. Você era muito pequeno quando ela saiu. Eu tinha 12 anos. Você tinha apenas 4. Mamãe a demitiu por um motivo que nunca entendi bem na época. Não pode ser a mesma pessoa. Rodrigo, eu nunca esqueci o rosto dela. Era minha Nana Carmen. A palavra Nana atingiu Rodrigo como um raio. Era a mesma palavra que Gabriel usava para chamar Carmen. E de repente, fragmentos de memórias começaram a se formar em sua mente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Beatriz, preciso saber mais sobre isso. Por que nossa mãe a demitiu? Não tenho certeza. Lembro que houve uma discussão, mamãe estava muito nervosa. Carmen saiu chorando e nunca mais a vimos. E você tem certeza de que é a mesma pessoa? Absoluta. Ela tem uma pequena cicatriz na mão direita, de quando se cortou tentando alcançar um brinquedo nosso que havia caído atrás de um móvel. Você viu essa cicatriz? Rodrigo se lembrava vagamente de ter notado uma pequena marca na mão de Carmen, mas nunca havia prestado atenção. Beatriz, preciso encontrar essa mulher. Primeiro vamos ao sótão. Tenho quase certeza de que mamãe guardou algumas coisas de quando éramos crianças. Eles subiram ao sótão da mansão, um local que Rodrigo raramente visitava. Entre caixas empoeiradas e móveis antigos, Beatriz encontrou uma caixa de sapatos com a etiqueta Documentos Crianças. Dentro da caixa havia fotos antigas, relatórios escolares e algumas cartas. Uma delas chamou a atenção de Beatriz. Rodrigo, olha isso. Era uma carta escrita pela mãe deles, Maria Mendonça, endereçada a Carmen. A carta nunca havia sido enviada, pois estava junto com um envelope em branco. Querida Carmen, sei que você não vai entender minha decisão, mas preciso fazer o que é melhor para nossa família neste momento. Você foi mais que uma babá para Rodrigo e Beatriz, foi praticamente uma segunda mãe.
Talvez seja justamente por isso que tudo se complicou tanto. Meu marido acha que você tem influência demais sobre as crianças, especialmente sobre Rodrigo. Ele diz que um menino precisa de firmeza, não de mimos. Eu discordo, mas não posso ir contra a vontade dele. Você cuidou do Rodrigo desde que ele nasceu. Foi você quem o consolou nas primeiras noites de cólica. Foi você quem ensinou as primeiras palavras. Foi você quem o acalmou em todos os pesadelos. Sei que esta separação vai doer em todos nós. Prometo que quando as crianças crescerem e eu tiver mais autonomia, vou procurar você. Prometo que se um dia Rodrigo ou Beatriz tiverem filhos, gostaria que você pudesse conhecê-los. Você sempre será parte desta família, mesmo que as circunstâncias não permitam que isso seja demonstrado agora. Com carinho e gratidão eterna, Maria. Rodrigo leu a carta 3 vezes antes que as palavras realmente fizessem sentido. Sua mãe havia demitido Carmen contra sua própria vontade, pressionada pelo pai autoritário. Nossa mãe queria que Carmen conhecesse nossos filhos, sussurrou Beatriz. E Gabriel de alguma forma reconheceu nela a pessoa que cuidou de mim quando eu era bebê. Rodrigo, você precisa entender uma coisa. Carmen não estava apenas trabalhando para nossa família. Ela nos amava de verdade. E pelo que estou vendo, ela ama Gabriel da mesma forma. Naquele momento, ouviram um grito vindo do andar de baixo. Era Gabriel tendo mais uma crise de choro. Rodrigo desceu correndo e encontrou a babá completamente desesperada. Senhor Rodrigo, ele não para. Já tentei tudo. Acho que precisa chamar o médico de novo. Rodrigo pegou o filho no colo e pela primeira vez em uma semana, realmente olhou nos olhos da criança. Gabriel parecia exausto, com olheiras profundas para um bebê tão pequeno. Seu chorinho estava rouco de tanto chorar. Pai está aqui, meu filho, sussurrou Rodrigo, sentindo uma dor imensa no peito. Beatriz desceu e viu a cena. Rodrigo, você precisa encontrar Carmen. Gabriel está sofrendo muito, mas eu a demiti de forma terrível. Gritei com ela, a humilhei. Como posso pedir para ela voltar? Você vai ter que engolir seu orgulho e pedir desculpas. Fernanda, chamou Rodrigo. Você tem o endereço onde Carmen está? Tenho, senhor. Ela disse que estaria na casa da irmã em Osasco. Preciso do endereço. Fernanda hesitou. Ela havia desenvolvido um carinho especial por Carmen e não queria vê-la magoada novamente. Senhor, com todo o respeito, a dona Carmen ficou muito abalada com o que aconteceu. Ela chorou muito quando saiu daqui. Eu sei que errei, Fernanda, mas meu filho está sofrendo e eu preciso corrigir minha falha. Fernanda foi buscar um papel onde havia anotado o endereço e entregou a Rodrigo. Senhor, se me permite um conselho, a dona Carmen é uma pessoa muito especial. Ela realmente ama o Gabriel como se fosse da família. Rodrigo saiu imediatamente, dirigindo seu carro importado pelas ruas de São Paulo em direção a Osasco. O trânsito estava intenso, mas ele não se importava. Pela primeira vez em uma semana, sentia uma centelha de esperança. Encontrou o endereço em uma rua modesta, uma casa simples de 2 andares pintada de azul claro. Tocou a campainha e uma mulher que se parecia com Carmen atendeu. Boa tarde, sou Rodrigo Mendonça. Estou procurando por Carmen Oliveira. Você é o homem que demitiu minha irmã, disse a mulher com frieza. Sim, eu sou. E vim pedir desculpas e pedir para ela voltar. Minha irmã está sofrendo muito. Ela mal consegue comer ou dormir. Fica o tempo todo pensando no bebê. Por favor, posso falar com ela? A mulher hesitou, mas acabou chamando Carmen. Quando ela apareceu na porta, Rodrigo ficou chocado. Carmen parecia ter envelhecido anos em uma semana. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela havia perdido peso. Senhor Rodrigo, disse ela surpresa. Carmen, eu vim pedir desculpas. Eu errei muito com você. Como está o Gabriel? Perguntou ela imediatamente, ignorando o pedido de desculpas. Ele não está bem. Não para de chorar. Não come direito. Os médicos dizem que ele está com depressão infantil. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. Por favor, entre para conversarmos, disse ela, abrindo a porta. A casa era pequena, mas aconchegante. Carmen levou Rodrigo até a sala, onde havia fotos antigas espalhadas sobre a mesa de centro.
Eu estava organizando as lembranças da minha vida como babá, explicou ela. Cuidei de muitas crianças ao longo dos anos, mas Gabriel é especial. Rodrigo viu que entre as fotos havia algumas de quando ele e Beatriz eram crianças. Numa delas, ele estava no colo de Carmen, que parecia ter cerca de 20 anos. Você me reconheceu quando chegou na minha casa, disse Rodrigo. Claro que reconheci. Você era igual ao Gabriel quando bebê. Os mesmos olhos azuis, o mesmo jeito de sorrir. Por que não me disse? Não era meu lugar, Sr. Rodrigo. Você era meu patrão, eu era apenas a babá. Carmen, encontrei uma carta que minha mãe escreveu para você, mas nunca enviou. Ela prometeu que você conheceria nossos filhos. Carmen cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Sua mãe era uma mulher maravilhosa. Ela sofreu muito quando me demitiu. Sei que não foi escolha dela. Carmen, eu preciso que você volte. Não só por Gabriel, mas porque agora entendo que você nunca deveria ter saído da nossa família. Senhor Rodrigo, eu não posso passar por aquela humilhação novamente. Fui tratada como se fosse uma criminosa. Você tem toda a razão para não me perdoar, mas Gabriel precisa de você. E eu também preciso. Descobri que você não é apenas uma babá para nossa família. Você é parte dela. Carmen olhou para as fotos espalhadas na mesa. Em uma delas, ela estava segurando Rodrigo bebê e sorrindo com tanta felicidade que era impossível não ver o amor genuíno. Eu amei você e Beatriz como se fossem meus próprios filhos, disse ela baixinho. Nunca me casei, nunca tive filhos. Vocês eram minha família. E Gabriel? Gabriel me conquistou desde o primeiro dia. Quando o segurei pela primeira vez, foi como se o tempo não tivesse passado. Era como cuidar de você novamente. Então volte, por favor. Gabriel está sofrendo tanto. E como eu sei que você não vai me demitir novamente na primeira dificuldade? Rodrigo não sabia o que responder. Sabia que havia quebrado a confiança de Carmen de uma forma terrível. Eu vou fazer um contrato garantindo que você nunca mais passará por isso. Vou colocar no papel que você tem total autonomia sobre os cuidados de Gabriel. Não é sobre contratos, Sr. Rodrigo, é sobre respeito. Eu sei, e prometo que dessa vez será diferente. Carmen ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para as fotos. Como ele está agora, Gabriel? Mal consegue parar de chorar. Está emagrecendo. As babás que contratei são qualificadas, mas ele as rejeita completamente. Ele me chama de Nana, disse Carmen com um sorriso triste. Era assim que eu te chamava também, não era? Era. Você demorou para falar, mas suas primeiras palavras foram Nana. Beatriz ficou com ciúmes porque você me chamou antes de chamá-la de irmã. Rodrigo sentiu uma emoção profunda ao ouvir isso. Fragmentos de memórias começaram a ficar mais claros. O cheiro do perfume de Carmen, suas mãos seguras quando ele estava com medo, sua voz cantando para ele dormir. Carmen, você salvou minha infância. Deixe-me corrigir o erro que cometi e deixe você salvar a infância do Gabriel também. Naquele momento, o celular de Rodrigo tocou. Era Beatriz e sua voz estava desesperada. Rodrigo, venha rapidamente. Gabriel desmaiou e tivemos que chamar uma ambulância. O sangue de Rodrigo gelou. Estou indo. Ele olhou para Carmen, que havia escutado a conversa. Vamos juntos, disse ela, já pegando a bolsa. Eles correram para o carro de Rodrigo e dirigiram em alta velocidade de volta para Alphaville. No caminho, Carmen não parava de perguntar sobre o estado de Gabriel, e Rodrigo percebeu que ela estava tão desesperada quanto ele. Chegaram ao hospital poucos minutos depois da ambulância. Gabriel estava sendo examinado na emergência pediátrica e Beatriz estava no corredor chorando. Como ele está? Perguntou Rodrigo. Os médicos estão examinando. Ele desmaiou de fraqueza e desidratação. Rodrigo, eu nunca vi um bebê tão abatido. Carmen se aproximou timidamente. Posso vê-lo? A enfermeira disse que só a família pode entrar, respondeu Beatriz. Ela é família, disse Rodrigo firmemente. Sempre foi. Eles conseguiram permissão para entrar no quarto onde Gabriel estava sendo medicado.
O bebê parecia ainda menor na cama do hospital, com soro no braço e aparelhos monitorando seus sinais vitais. Quando Carmen se aproximou da cama, algo extraordinário aconteceu. Gabriel, mesmo em estado de fraqueza, pareceu sentir sua presença. Seus olhinhos se abriram lentamente e um sorriso fraco apareceu em seu rosto. "Nana", sussurrou ele com a voz rouca. Carmen começou a chorar, segurando a mãozinha de Gabriel com cuidado. "Estou aqui, meu amor. A Nana está aqui." Dr. Carlos Ferreira, o pediatra plantonista, observou a interação com interesse. "Vocês são os pais?" "Eu sou o pai. Esta é a babá do Gabriel." "Interessante." Gabriel teve uma reação imediata à presença dela. Seu batimento cardíaco se estabilizou e ele parou de se agitar. "Doutor, ele está bem?" perguntou Carmen. Ele estava com desidratação e desnutrição leve devido à recusa alimentar. Mas agora que se acalmou, acredito que vai se recuperar rapidamente. "Posso ficar com ele?" perguntou Carmen. "Se a família autorizar, seria até benéfico. Bebês se recuperam mais rápido quando se sentem seguros." Rodrigo não hesitou. "Por favor, fique." Carmen passou a noite toda no hospital, segurando a mão de Gabriel e cantando baixinho as mesmas canções que cantava para Rodrigo 30 anos atrás. Gabriel dormiu pela primeira vez em uma semana sem acordar chorando. Na manhã seguinte, quando o médico veio fazer a avaliação, Gabriel estava visivelmente melhor. Aceitou a mamadeira, sorriu e até balbuciou algumas palavras. "A recuperação foi surpreendente", comentou o Dr. Carlos. "Raramente vejo uma melhora tão rápida em casos de depressão infantil." "Então ele pode receber alta?" perguntou Rodrigo. "Sim, mas recomendo que mantenham estabilidade emocional em casa. Evitem mudanças bruscas na rotina." Durante o caminho de volta para casa, Rodrigo dirigia em silêncio, enquanto Carmen segurava Gabriel no banco de trás. O bebê estava claramente feliz, brincando com os dedos de Carmen e balbuciando alegremente. "Carmen", disse Rodrigo finalmente. "Sim, senhor. Você pode parar de me chamar de senhor, e eu gostaria de fazer uma proposta." "Que tipo de proposta?" "Quero que você seja mais que uma babá para Gabriel. Quero que seja a avó que ele nunca vai ter." Carmen ficou emocionada. "Senhor Rodrigo?" "Rodrigo. Apenas Rodrigo." "Rodrigo, eu adoraria, mas sua esposa, Amanda, não me conhece e pode não gostar da ideia." "Amanda está viajando há 3 semanas. Ela volta amanhã e vou explicar tudo para ela. E se ela não aceitar? Então ela vai ter que aceitar que algumas coisas são mais importantes que convenções sociais." Quando chegaram em casa, Fernanda estava esperando ansiosa na porta. "Como está o Gabriel?" "Está bem, Fernanda, e Carmen vai voltar a trabalhar conosco." Fernanda sorriu amplamente. "Que bom! A casa não era a mesma sem a senhora." Carmen entrou na mansão carregando Gabriel, que olhava ao redor como se estivesse reconhecendo seu lar. Beatriz também estava esperando e ficou emocionada ao ver o sobrinho sorrindo novamente. "Gabriel, você está bem melhor", disse Beatriz, fazendo cócegas no bebê. "Beatriz, preciso te contar uma coisa", disse Rodrigo. Ofereci a Carmen a possibilidade de ela ser como uma avó para Gabriel. "Acho uma ideia maravilhosa, afinal ela foi como uma mãe para nós." Naquela tarde, Rodrigo mostrou a Carmen o quarto que havia sido preparado para ela 6 meses atrás. Mas desta vez, com uma diferença. "Carmen, não quero mais que você more no quartinho dos fundos. Escolha qualquer um dos quartos de hóspedes na área principal da casa." "Rodrigo, isso não é necessário." "É sim. Você faz parte da família e deve ser tratada como tal." Carmen escolheu um quarto que ficava próximo ao de Gabriel, mas que tinha vista para o jardim. Era um quarto amplo e confortável, muito diferente do pequeno cômodo onde morava antes. Durante o resto do dia, Gabriel se comportou como uma criança normal. Comeu bem, brincou, sorriu e até tentou dar alguns passinhos. Era como se a semana de sofrimento nunca tivesse acontecido. À noite, na hora de dormir, Gabriel fez questão de que Carmen o colocasse no berço. Ela cantou uma canção de ninar que Rodrigo reconheceu imediatamente. "Você cantava essa música para mim", disse ele,
cantava. Você sempre pedia mais música, Nana. E eu dormia rapidinho? Dormia. Você era um bebê muito tranquilo, assim como Gabriel. Rodrigo observou Carmen colocar Gabriel para dormir com tanto carinho e cuidado que sentiu uma emoção profunda. Aquela mulher havia dedicado sua vida a cuidar da família dele, e ele havia sido cruel com ela. Carmen, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? Nunca teve filhos? Carmen ficou em silêncio por um momento, ajeitando a coberta de Gabriel. Houve um homem há muitos anos, mas quando soube que eu trabalhava como babá, disse que eu gostava mais dos filhos dos outros do que poderia gostar dos meus próprios. Disse que mulheres como eu não sabem amar de verdade. Isso é terrível. Foi doloroso, mas descobri que ele estava errado. Eu sei amar, sim. Amei você e Beatriz. E agora amo Gabriel. Talvez não do jeito tradicional, mas é um amor verdadeiro. É o amor mais verdadeiro que existe, disse Rodrigo. É o amor sem interesse, só pelo bem-estar da criança. Gabriel estava dormindo profundamente, com um sorriso sereno no rosto. Ele está em paz, observou Carmen. Graças a você. Não, Rodrigo, graças a nós. Uma criança precisa se sentir amada por todos ao seu redor. Na manhã seguinte, Rodrigo recebeu uma ligação de Amanda, sua esposa, avisando que estava chegando do aeroporto. Ele sentiu um aperto no estômago, sabendo que teria que explicar tudo o que havia acontecido. Amanda chegou em casa por volta do meio-dia, esperando encontrar uma nova babá cuidando de Gabriel. Em vez disso, encontrou Carmen, uma mulher mais velha que não conhecia. Rodrigo, quem é essa pessoa? Perguntou Amanda em particular. Amanda, preciso te contar o que aconteceu enquanto você estava fora. Rodrigo contou toda a história. A demissão de Carmen, o sofrimento de Gabriel, a descoberta sobre o passado da babá com a família e a internação do bebê. Você está dizendo que demitiu a babá e nosso filho quase teve complicações sérias? Perguntou Amanda incrédula. Sim, e eu estava errado. Rodrigo, por que você não me ligou? Eu poderia ter voltado antes. Você estava resolvendo questões importantes da sua empresa. Pensei que conseguiria resolver sozinho. Amanda observou Carmen brincando com Gabriel no jardim. O bebê estava visivelmente feliz e saudável. Ela parece ser muito boa com ele, admitiu Amanda. Amanda, tem mais uma coisa. Ofereci a ela a possibilidade de ser como uma avó para Gabriel. Uma avó? Rodrigo, isso não é muito precipitado? Não quando você entende a história toda. Carmen cuidou de mim quando eu era bebê. Ela é praticamente família. Amanda ficou em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Posso conversar com ela? Claro. Amanda se aproximou de Carmen no jardim. Oi, eu sou Amanda, a mãe do Gabriel. Muito prazer, senhora Amanda. Sou Carmen. Rodrigo me contou muito sobre você. Carmen, Rodrigo me explicou o que aconteceu enquanto eu estava viajando. Quero pedir desculpas pelo comportamento dele. Não precisa pedir desculpas por ele, senhora. O importante é que tudo se resolveu. Rodrigo disse que você conhece nossa família há muito tempo. Conheci. Cuidei dele e da irmã quando eram crianças. Gabriel estava no colo de Carmen, brincando com um mobile colorido e sorrindo. Ele parece muito ligado a você, observou Amanda. E eu a ele. Gabriel é uma criança especial. Carmen, sei que Rodrigo ofereceu uma posição diferente para você. Como você se sente em relação a isso? Senhora Amanda, eu só quero o melhor para Gabriel. Se vocês acreditam que eu posso ajudar no desenvolvimento dele, ficaria honrada. Amanda observou mais um pouco a interação entre Carmen e Gabriel. Era impossível negar que havia uma conexão especial entre eles. Rodrigo, posso falar com você? Chamou Amanda. Eles se afastaram para conversar em particular. Amanda, o que você acha? Acho que Gabriel está claramente feliz com ela. E, sinceramente, nunca vi você tão relaxado com relação aos cuidados dele. Então você concorda? Concordo, mas com uma condição. Quero entender melhor essa história do passado. Quero conhecer Beatriz e ouvir a versão dela também. Beatriz está vindo jantar aqui hoje. Você pode conversar com ela. Naquela noite, Beatriz chegou para o jantar
e imediatamente abraçou Carmen como se fosse uma parente querida. Nana Carmen, que saudade! Amanda observou a interação e percebeu que não havia nada forçado ou artificial. Era claramente um reencontro genuíno entre pessoas que se amavam. Durante o jantar, Beatriz contou para Amanda como Carmen havia sido importante em suas vidas. Amanda, você precisa entender. Carmen não era apenas uma funcionária. Ela era da família. Quando nosso pai teve um infarte, foi Carmen quem cuidou de nós enquanto mamãe ficava no hospital. Quando Rodrigo quebrou o braço, foi Carmen quem dormiu ao lado da cama dele todas as noites. E por que ela saiu? Perguntou Amanda. Nosso pai era muito autoritário. Ele achava que Carmen tinha influência demais sobre nós, especialmente sobre Rodrigo. Mamãe nunca quis demiti-la, mas não teve escolha. Que triste, comentou Amanda. Foi. Rodrigo chorou por meses perguntando onde estava a Nana. Mamãe também sofreu muito. E agora ela volta depois de tantos anos. É como se fosse destino, disse Beatriz. Gabriel precisa dela tanto quanto Rodrigo precisava quando bebê. Depois do jantar, Amanda teve uma conversa franca com Rodrigo. Rodrigo, eu aprovo Carmen ficar conosco, mas quero que uma coisa fique clara. Ela pode ser como uma avó para Gabriel, mas eu sou a mãe dele. Não quero que haja confusão de papéis. Claro. Carmen entende perfeitamente isso. Ótimo. Então vamos oficializar a situação dela na família. No dia seguinte, Rodrigo chamou seu advogado, Dr. Paulo Henrique, para elaborar um contrato especial para Carmen. Dr. Paulo, quero criar um documento que garanta estabilidade e respeito para a Carmen. Ela não deve nunca mais passar pela humilhação de ser demitida arbitrariamente. Que tipo de documento você tem em mente? Um contrato vitalício, com direito à moradia na casa principal, salário digno e autonomia total sobre os cuidados com Gabriel. É um contrato bem diferente do padrão para babás, porque ela não é uma babá comum, é família. O contrato foi elaborado e apresentado a Carmen, que ficou emocionada ao ler os termos. Rodrigo, isso é mais do que eu jamais sonhei. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que você fez por nossa família. Mas eu tenho uma condição também. Que condição? Quero que parte do meu salário seja depositado em uma conta poupança para Gabriel, para que quando ele crescer, tenha recursos para estudar ou realizar seus sonhos. Rodrigo ficou tocado com a proposta. Carmen, você continua pensando no bem-estar dele acima de tudo. É o que uma avó faz, não é? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nas semanas que se seguiram, a vida na mansão dos Mendonça mudou completamente. Gabriel desenvolvia-se de forma saudável e feliz, sempre com Carmen por perto. Amanda, inicialmente reservada, começou a apreciar ter alguém tão experiente e dedicada cuidando do filho. Carmen, posso te fazer uma pergunta? Disse Amanda uma manhã enquanto tomavam café juntas. Claro, Amanda. Como você sabia exatamente o que fazer quando Gabriel teve febre no hospital? São 40 anos de experiência cuidando de crianças. Você desenvolve uma intuição para essas coisas. Rodrigo me disse que você abdicou de ter filhos próprios para cuidar dos filhos dos outros. Não foi bem assim. As circunstâncias da vida me levaram por esse caminho, mas nunca me arrependi. Cada criança que cuidei me ensinou algo diferente. E o que Gabriel está te ensinando? Carmen sorriu observando o bebê brincando no jardim com Rodrigo. Gabriel está me ensinando que nunca é tarde para recomeçar, que o amor não tem prazo de validade. É uma lição bonita. Amanda, posso te dizer uma coisa? Você é uma mãe maravilhosa. Gabriel é uma criança feliz e isso não acontece por acaso. Obrigada. Às vezes fico insegura, especialmente vendo como você tem facilidade com ele. Mãe e avó têm papéis diferentes, mas ambos são fundamentais. Você é quem ensina valores, quem estabelece limites, quem guia o futuro dele. Eu sou quem oferece colo quando ele está triste e quem conta histórias na hora de dormir.
Amanda começou a entender que ter Carmen na família não diminuía seu papel de mãe, mas sim o complementava. 2 meses depois da volta de Carmen, a família recebeu uma visita inesperada. Maria Aparecida, irmã de Carmen, apareceu na mansão com uma expressão preocupada. Carmen, preciso falar com você urgentemente. O que aconteceu, Maria? É sobre a casa onde estamos morando. O proprietário vai vender e temos que sair até o final do mês. Mas vocês moram lá há 10 anos. Ele disse que precisa do dinheiro. Mário perdeu o emprego e não conseguimos pagar aluguel de outro lugar no mesmo bairro. Carmen ficou angustiada. Sua irmã vivia com o marido desempregado e 2 filhos adolescentes. Quanto vocês precisam? Carmen, não quero pedir dinheiro emprestado. Vim te avisar que talvez tenhamos que nos mudar para o interior onde é mais barato. Mas os meninos estudam aqui. Não podem interromper os estudos agora. Rodrigo, que havia ouvido parte da conversa, se aproximou. Desculpe a indiscrição, mas posso ajudar de alguma forma? Carmen hesitou, não querendo misturar problemas familiares com trabalho. Rodrigo, é um problema pessoal. Carmen, depois de tudo que você fez por nossa família, seus problemas são nossos problemas também. Maria Aparecida explicou a situação e Rodrigo ficou pensativo. Quanto custa um aluguel bom em Osasco? Por volta de R$ 1.500, respondeu Maria. E se eu oferecer trabalho para seu marido? Estou precisando de um caseiro para cuidar da chácara que tenho em Atibaia. Inclui moradia e salário. Maria ficou surpresa. Rodrigo, você faria isso? Claro. Mário tem experiência com manutenção. Ele trabalhou 20 anos como eletricista antes de ficar desempregado. Perfeito. A chácara precisa de alguns reparos elétricos e manutenção geral. Mas os meninos... Atibaia tem ótimas escolas e fica a apenas 1 hora de São Paulo. Vocês podem visitar Carmen sempre que quiserem. Carmen ficou emocionada com a generosidade de Rodrigo. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Família cuida de família. A proposta foi aceita. E em 2 semanas a família de Maria Aparecida estava instalada na chácara em Atibaia. Mário, renovado com um novo emprego, cuidava da propriedade com dedicação. E os filhos se adaptaram bem à nova escola. Rodrigo, como posso te agradecer? Disse Carmen. Não precisa agradecer, você salvou minha infância e agora está salvando a de Gabriel. É o mínimo que posso fazer. A vida seguiu de forma harmoniosa por alguns meses, até que um evento inesperado trouxe novos desafios. Gabriel, agora com 1 ano e meio, começou a dar os primeiros passos e suas primeiras palavras completas. Papai, disse ele claramente pela primeira vez, fazendo Rodrigo se emocionar. Mamãe, disse em seguida olhando para Amanda, e então olhando para Carmen, vovó Nana. Todos ficaram emocionados, mas especialmente Carmen, que chorou de alegria ao ser reconhecida oficialmente como avó pelo próprio Gabriel. Ele me chamou de vovó, sussurrou ela. É isso que você é para ele, disse Amanda, e para nós também. Naquele momento, Rodrigo percebeu que a família estava completa. Não era uma família tradicional, mas era perfeita do jeito que era. Alguns meses depois, quando Gabriel já caminhava com segurança e falava várias palavras, a família recebeu uma visita que mudaria tudo novamente. Era Dona Joana, uma senhora de 80 anos, que havia sido vizinha da família Mendonça quando Rodrigo e Beatriz eram crianças. Rodrigo, meu filho, como você cresceu, disse Dona Joana. Dona Joana, que surpresa! Há quanto tempo? Vim porque soube que Carmen voltou a trabalhar para sua família. É verdade, ela está cuidando do meu filho Gabriel. Que maravilha! Sempre soube que Carmen voltaria para esta casa. Como assim? Meu filho, eu preciso te contar uma coisa que sua mãe me pediu para manter em segredo enquanto ela fosse viva. Agora que ela se foi, acho que você merece saber a verdade. Rodrigo ficou intrigado. Que verdade? Sua mãe fez uma promessa para Carmen antes de partir. Que tipo de promessa? Ela sabia que estava doente e que não viveria para conhecer seus netos. Então fez Carmen prometer que, se um dia você tivesse filhos, ela cuidaria deles como cuidou de você. Isso é verdade, Carmen? Perguntou Rodrigo. Carmen baixou os olhos emocionada. É verdade.
Sua mãe me fez prometer isso poucos meses antes de partir. Ela dizia que não queria que seus netos crescessem sem conhecer o amor que eu tinha para dar. E você aceitou a oferta de trabalho comigo para cumprir essa promessa? Aceitei. Quando vi o anúncio procurando babá para a família Mendonça, soube que era meu destino. Por que não me contou isso antes? Porque queria que você me aceitasse pelo meu trabalho, não por pena ou obrigação. Rodrigo ficou profundamente tocado ao saber que sua mãe havia planejado tudo para que Gabriel tivesse o mesmo amor que ele recebeu quando criança. Mamãe sabia que eu ia precisar de você, disse ele. Sua mãe era uma mulher muito sábia. Ela sabia que criar filhos é uma tarefa que requer uma aldeia inteira. E Gabriel? Gabriel é a realização da promessa que fiz para sua mãe. Cuidar dele é cuidar de você novamente, de uma forma diferente. Naquela noite, Rodrigo teve uma conversa profunda com Amanda sobre tudo o que havia descoberto. Amanda, acho que devemos fazer alguma coisa especial para Carmen. Ela não é apenas uma funcionária ou mesmo uma avó adotiva. Ela é a continuação do amor da minha mãe. O que você tem em mente? Quero adotá-la legalmente como mãe. Quero que ela tenha todos os direitos de uma família de sangue. Rodrigo, isso é uma decisão muito séria. É, mas é a decisão certa. Carmen dedicou sua vida inteira à nossa família. É hora de oficializarmos isso. E se ela não quiser? Vou perguntar, mas acho que ela ficaria honrada. No dia seguinte, Rodrigo conversou com o Dr. Paulo sobre a possibilidade de adoção de um adulto. Dr. Paulo, é possível adotar uma pessoa de 60 anos? Tecnicamente, sim, desde que haja consentimento mútuo e justificativa legal. Qual seria a justificativa? Carmen Oliveira praticamente criou a mim e minha irmã. Ela é mais mãe para nós do que qualquer pessoa poderia ser. Vou pesquisar os procedimentos. É uma situação bem específica, mas acredito que seja possível. Alguns dias depois, Rodrigo conversou com Carmen sobre a possibilidade. Carmen, quero te fazer uma proposta diferente. Que tipo de proposta? Quero te adotar como minha mãe, legalmente. Carmen ficou chocada. Rodrigo, isso é possível? É. E seria uma forma de oficializar o que já é realidade. Você é minha família. Mas, Rodrigo, você já tem uma mãe. Tive uma mãe biológica que me deu a vida. Mas você foi quem me criou, quem me amou incondicionalmente. As duas são importantes, cada uma do seu jeito. E Amanda, o que ela acha? Amanda concorda. E Beatriz também. Carmen chorou de emoção. Seria a maior honra da minha vida. Então vamos providenciar os papéis. O processo de adoção levou alguns meses, mas finalmente foi aprovado. No dia da oficialização, toda a família estava presente. Rodrigo, Amanda, Beatriz, Gabriel e até Maria Aparecida veio de Atibaia para a cerimônia. Carmen Oliveira Mendonça, disse o juiz. Agora você é oficialmente mãe adotiva de Rodrigo Mendonça e tem todos os direitos familiares correspondentes. Carmen não conseguiu conter as lágrimas. Obrigada por me dar uma família, disse ela para Rodrigo. Obrigado por ter sido minha família a vida toda, respondeu ele. A partir daquele dia, Carmen não era mais a babá ou a avó adotiva de Gabriel. Era oficialmente sua avó materna, filha de seu pai. Gabriel, mesmo sendo ainda pequeno, parecia entender que algo especial havia acontecido. Ele começou a chamar Carmen de vovó sem o Nana, como se soubesse que agora ela tinha um lugar oficial na família. Meses depois, a família estava reunida no jardim para comemorar o 2º aniversário de Gabriel. Havia balões coloridos, um bolo decorado com motivos infantis e parentes e amigos presentes. Gabriel, agora uma criança esperta e falante, corria pelo jardim brincando com outras crianças. Quando chegou a hora de apagar as velinhas, ele insistiu que queria Carmen ao seu lado. Vovó aqui, disse ele, puxando a mão de Carmen. Claro, meu amor. Vovó está aqui. Pai aqui, mãe aqui, vovó aqui, disse Gabriel, organizando sua família ao redor dele. Rodrigo olhou para aquela cena e se lembrou de suas próprias festas de aniversário quando criança, quando Carmen também estava sempre ao seu lado, garantindo que tudo corresse bem.
Amanda, consegue ver como tudo se conecta? Disse ele baixinho. Vejo. Gabriel está tendo a mesma infância cheia de amor que você teve. E tudo graças a ela. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Gabriel estava dormindo, a família se reuniu na sala para conversar. Carmen, posso te fazer uma pergunta? Disse Amanda. Claro. Você se arrepende de alguma escolha que fez na vida? Carmen pensou por um momento. Não. Cada escolha me trouxe até aqui. Se eu tivesse me casado e tido filhos próprios, talvez não estivesse aqui cuidando de Gabriel hoje. Você acha que foi destino? Acho que foi amor. O amor encontra um jeito de se perpetuar. Como assim? O amor que sua sogra tinha por Rodrigo se transformou no amor que tenho por Gabriel. É o mesmo amor, apenas passando de uma geração para outra. Rodrigo ficou emocionado com a profundidade da resposta. Carmen, você tem razão. Mamãe continua cuidando de Gabriel através de você. É exatamente isso. E quando Gabriel crescer e tiver filhos, espero que encontre alguém que o ame como eu amo ele hoje. E se não encontrar? Encontrará. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Anos se passaram e Gabriel cresceu sendo uma criança feliz e equilibrada. Carmen envelheceu com graça, sempre ao lado da família que tanto amava. Rodrigo se tornou um pai mais presente e sensível, ensinamentos que aprendera observando o cuidado de Carmen. Amanda desenvolveu uma relação especial com Carmen, aprendendo muito sobre maternidade e paciência. Beatriz visitava frequentemente, trazendo os próprios filhos para brincarem com Gabriel e serem mimados pela vovó Carmen. Quando Gabriel completou 5 anos, já sabia ler algumas palavras e adorava que Carmen contasse histórias para ele antes de dormir. Numa dessas noites, ele fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Vovó Carmen, por que você não tem filhos? Carmen sorriu, acariciando os cabelos do menino. Mas eu tenho filhos, meu amor. Tem. Onde eles estão? Você é meu filho. Seu papai também foi meu filho quando era pequeno. Tia Beatriz também. Então, eu sou seu neto e seu filho? De um jeito especial, sim. Gabriel ficou pensativo. Isso quer dizer que você me ama 2 vezes mais? Carmen riu. Quer dizer que meu coração é grande o suficiente para todos os tipos de amor. Meu coração também é grande, disse Gabriel abrindo os braços. É sim. E vai crescer ainda mais conforme você for crescendo. Aquela conversa ficou marcada na memória de todos que a ouviram. Era a síntese perfeita de tudo que Carmen representava para aquela família. Amor multiplicado, incondicional e eterno. Quando Gabriel estava com 7 anos, Carmen começou a ensinar-lhe algumas receitas simples na cozinha. Ironicamente, eles frequentemente usavam a mesma pia onde tudo havia começado anos antes. Vovó, por que papai não gostava que você me desse banho aqui? Perguntou Gabriel um dia. Carmen parou de mexer a massa do bolo que estavam fazendo. Seu papai não entendia que às vezes precisamos improvisar para cuidar de quem amamos. E agora ele entende. Agora ele entende que o amor é mais importante que as regras. Posso tomar banho na pia quando crescer? Carmen riu. Quando você crescer, não vai mais caber na pia. Então vou ensinar meus filhos a tomarem banho na pia quando eles estiverem doentes? Se for necessário, sim. O importante é sempre fazer o que é melhor para quem você ama. Gabriel absorveu a lição, sem saber que estava aprendendo sobre amor incondicional através de uma receita de bolo. Rodrigo, que observava a cena escondido, se emocionou ao ver como Carmen transformava momentos simples em lições de vida. Naquela noite, ele conversou com Amanda. Amanda, nosso filho está aprendendo sobre amor verdadeiro todos os dias. Como assim? Vendo como Carmen age, ela transforma cada gesto simples em uma demonstração de carinho. É verdade, Gabriel é uma criança muito amorosa. E vai ser um adulto ainda melhor, porque está aprendendo que amar é mais que sentir, é agir, é cuidar, é se dedicar. Rodrigo, você acha que Carmen sabe o impacto que tem sobre ele? Tenho certeza que sim. E acho que é exatamente por isso que ela se dedica tanto.
Anos depois, quando Gabriel estava com 10 anos, a família enfrentou um susto. Carmen, agora com 70 anos, passou mal e precisou ser hospitalizada. O diagnóstico foi pressão alta e estresse, nada grave, mas que requeria repouso. Gabriel ficou desesperado. Papai, a vovó Carmen vai ficar bem? Vai sim, filho. Ela só precisa descansar um pouco. Posso visitar ela no hospital? Claro. Vamos todos juntos. No hospital, Gabriel segurou a mão de Carmen e disse: Vovó, agora é minha vez de cuidar da senhora. Como assim, meu amor? A senhora sempre cuidou de mim. Agora eu vou cuidar da senhora. Gabriel passou todo o tempo da visita contando histórias para Carmen, fazendo-a rir e se sentir amada. Era uma inversão de papéis tocante de se ver. Rodrigo, disse Carmen baixinho, Gabriel vai ser um homem maravilhoso. Vai, graças a você. Não, graças a todos nós. Ele está sendo criado com muito amor. Carmen se recuperou rapidamente e voltou para casa, onde foi recebida com uma festa surpresa organizada por Gabriel, com a ajuda de Amanda e Rodrigo. Surpresa, vovó, gritou Gabriel quando ela entrou. Meu Deus, que lindo! Havia balões, um bolo escrito Bem-vinda de volta, vovó Carmen, e cartões feitos à mão por Gabriel. Gabriel, você fez tudo isso para mim? Fiz, porque a senhora é a melhor vovó do mundo. Carmen chorou de emoção, percebendo que havia conseguido plantar em Gabriel a mesma semente de amor que plantara em Rodrigo décadas antes. À medida que Gabriel crescia, tornava-se cada vez mais claro que a influência de Carmen era profunda e duradoura. Ele era gentil com animais, respeitoso com idosos, carinhoso com crianças menores e sempre disposto a ajudar quem precisasse. Na escola, os professores sempre elogiavam seu comportamento e empatia. Em casa, ele ajudava espontaneamente nas tarefas e nunca deixava de dar boa noite para todos da família. Amanda, disse Rodrigo um dia, nosso filho está se tornando exatamente o tipo de pessoa que gostaríamos que ele fosse. E acho que grande parte disso vem do exemplo da Carmen. Ela está criando uma nova geração de pessoas amorosas. E Gabriel provavelmente vai criar os filhos dele da mesma forma. É a eternização do amor, como ela sempre diz. Quando Gabriel completou 12 anos, decidiu fazer algo especial para Carmen. Com a ajuda de Rodrigo, ele preparou um álbum de fotos contando a história da vida dela com a família. A primeira página tinha uma foto de Carmen jovem, segurando o Rodrigo bebê. A última página tinha uma foto recente dos três: Gabriel, Rodrigo e Carmen, 3 gerações unidas pelo mesmo amor. Vovó Carmen, este álbum conta nossa história, disse Gabriel na hora de entregar o presente. Nossa história? Sim. A história de como a senhora cuidou do papai, como cuidou de mim, e como sempre vai fazer parte da nossa família. Carmen folheou o álbum com lágrimas nos olhos. Cada página mostrava momentos especiais, festas de aniversário, primeiros passos, primeiras palavras, abraços, sorrisos e muito amor. Gabriel, este é o presente mais bonito que já recebi em toda a minha vida. A senhora gosta? Gosto mais que tudo. E sabe por quê? Por quê? Porque mostra que nossa história de amor nunca vai terminar. Nunca. Nunca. Quando eu ficar velhinha demais para cuidar de vocês, vocês vão cuidar de mim. E quando vocês tiverem filhos, vão ensinar para eles a mesma coisa que eu ensinei para vocês. Que coisa? Que amor é a única coisa que realmente importa na vida. Gabriel abraçou Carmen com força, e naquele momento, Rodrigo entendeu que o círculo estava completo. O amor que Carmen havia plantado na família estava florescendo em Gabriel, e certamente floresceria em seus futuros filhos também. Alguns anos depois, quando Gabriel estava com 15 anos, a família recebeu uma notícia especial. Amanda estava grávida novamente e Gabriel ia ter uma irmãzinha. Vovó Carmen, a senhora vai cuidar da minha irmã também? Perguntou Gabriel. Se vocês quiserem, claro. Eu quero. Quero que ela cresça sentindo o mesmo amor que eu senti, e ela vai sentir. O amor que cuidou de você vai cuidar dela também. E quando eu crescer e tiver filhos,
Quando você crescer e tiver filhos, talvez eu já seja muito velhinha para cuidar deles fisicamente, mas o amor que você aprendeu comigo vai cuidar deles. É como se fosse uma corrente de amor, exatamente, uma corrente que nunca se quebra. Quando a irmãzinha de Gabriel nasceu, Isabela, Carmen estava lá, agora com 75 anos, mas com a mesma disposição e carinho de sempre. Gabriel, já um adolescente maduro, ajudava nos cuidados da irmã com a mesma ternura que havia recebido. "Papai", disse Gabriel um dia, "agora entendo por que a senhora Carmen é tão importante." "Por quê?" "Porque ela não só cuida das crianças, ela ensina todo mundo a cuidar." "Você aprendeu?" "Aprendi. E vou ensinar para a Isabela também." Rodrigo observou o filho segurando a irmãzinha com cuidado e cantando uma canção de ninar que havia aprendido com Carmen. Era a continuação perfeita de uma tradição familiar que havia começado décadas antes. Naquela noite, Rodrigo escreveu uma carta para Carmen. "Querida Carmen, hoje, vendo Gabriel cuidar de Isabela, entendi completamente o que você fez por nossa família. Você não apenas cuidou de crianças, você plantou sementes de amor que continuarão germinando por gerações. Minha mãe fez a escolha certa ao pedir que você prometesse cuidar dos meus filhos. E você fez mais que isso. Criou uma linhagem de pessoas que sabem amar verdadeiramente. Gabriel vai ser um pai maravilhoso porque aprendeu com você. Isabela vai crescer segura e amada porque você estará lá. E os filhos deles, mesmo que você não os conheça fisicamente, serão criados com o amor que você ensinou. Obrigado por ter sido minha segunda mãe, a avó dos meus filhos, e a responsável por fazer nossa família tão especial. Com amor eterno, Rodrigo." Carmen leu a carta chorando de emoção, sabendo que sua missão havia sido cumprida com sucesso. Anos se passaram e Gabriel se tornou um jovem excepcional. Quando completou 18 anos, decidiu estudar pedagogia, inspirado pelo exemplo de Carmen. "Vovó, quero ser professor para poder cuidar de muitas crianças, como a senhora fez." "Que lindo, Gabriel. Você vai ser um professor maravilhoso. A senhora acha que consegui aprender tudo o que a senhora tentou me ensinar?" "Conseguiu e muito mais. Você aprendeu a amar de verdade." "Isso é suficiente?" "É mais que suficiente. É tudo. Fim da história." E você, o que achou desta história emocionante? Deixe seu comentário contando qual momento mais te tocou e se conhece alguma história parecida na sua família. Acredita que o amor pode realmente passar de geração em geração, como aconteceu com Carmen e Gabriel? Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias que vão tocar seu coração.